Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8, o capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade. Nós estamos na live de número 28. Precisa-se de líderes experimentados. E na live de número 28, nós chegamos em 2 aos Coríntios, o capítulo 8, o verso 16 e o verso 17. Nós temos feito uma exposição desses dois capítulos para demonstrar como que Paulo instruiu a igreja de Corinto a praticar a virtude da generosidade. Diz assim, no capítulo de número 8. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma virtude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E como ele, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Observe um detalhe. Nós estamos falando da estratégia que Paulo adotou para levantar ofertas para atender às necessidades da igreja de Jerusalém em toda a região da Macedônia e da Acácia. Paulo está aqui orientando a igreja de Corinto, ele orientou as igrejas da Macedônia, e em 1 Coríntios, Romanos capítulo 16, verso 2 e 3, Paulo dá a seguinte instrução: no primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha-se à parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se façam coletas quando eu for, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aproverem. Paulo encontrou, principalmente nas igrejas da Macedônia, corações generosos que estavam dispostos a olhar para a sua renda e retirar uma parte dela, encaminhando a Jerusalém. Naquela época, não havia Wells Fargo, aquela empresa que faz transações entre nações. Não havia esse tipo de mecanismo para simplesmente colocar dinheiro numa maquininha daqui e aparecer do outro lado. O dinheiro tinha que ser transportado. E para que esse dinheiro pudesse ser transportado, o apóstolo Paulo selecionou liderança a dedo. Ele definiu, ele mostrou, ele buscava líderes que fossem homens experimentados, homens de caráter, homens íntegros, para que pudesse ser colaborador deles. Aqui ele está dizendo a respeito de Tito, e mostrando como que Tito era cuidadoso nos seus procedimentos. E ele diz que Tito vai ser acompanhado de um irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então, Paulo, ele está falando de pessoas que são selecionadas a dedo. Uma das razões do rápido crescimento das igrejas pelo apóstolo Paulo, nós encontramos a explicação em Gálatas, no capítulo de número 2. Gálatas, no capítulo de número 2, Paulo está reportando um diálogo que ele teve com os apóstolos, em especial Pedro. E aí diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular
aos que pareciam de maior influência, para que de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Então, qual era a estratégia de Paulo evangelizando uma cidade que ele era recém-chegado? Ele ia em busca de homens que tinham cargos, que tinham autoridade, que tinham riqueza, homens bem colocados na sociedade. Estes homens, Paulo os evangelizava. E quando ele saía, ele se utilizava da aptidão natural de liderança que esses homens possuíam para estabelecer naquele lugar uma igreja. O apóstolo Pedro, quando tomou conhecimento que era esta atitude de Paulo, ele, falando aqui do evangelho e falando da repreensão que ele faz a Pedro, o apóstolo Pedro entrega também uma repreensão ao apóstolo Paulo e diz assim: e quando conhecera a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estendera a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ok. Então Paulo tinha um ministério junto aos gentios, Pedro e João e Tiago junto aos judeus, e quando Paulo vai se retirar para os gentios, Pedro dá uma recomendação, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que também, porque ele chegava numa igreja, numa cidade, ele evangelizava os eminentes, os homens de influências, os líderes, e quando ele se retirava, esses líderes estavam capacitados para administrar a obra de Deus. Faça a seguinte análise. Quando nós falamos de uma igreja local, e essa igreja tem um pastor, e esse pastor tem os seus membros, se uma pessoa entregar os seus dízimos à casa do tesouro nessa igreja, e essa pessoa ganhar, por exemplo, 10 mil reais, ela vai entregar R$1.000. Se ela ganhar R$2.000, ela vai entregar R$200, 10%. Mas quando soma toda a arrecadação de uma igreja, pode facilmente chegar a 20 mil, 30 mil, 40 mil reais ou mais de receita, dependendo do tamanho da igreja. É possível chegar até bem mais. Agora imagina Paulo chamando alguém para o ministério, uma pessoa que jamais lidou com dinheiro, uma pessoa que o dízimo de um único membro é o salário dele, e ele assume uma igreja e começa a administrar valores incomensuravelmente mais alto do que aquilo que ele jamais administrou. A tendência é que uma pessoa com esta pouca capacidade de lidar com dinheiro por falta de prática, ela pode facilmente se perder na administração dos recursos. Então Paulo, quando ele chegava em uma região, à luz do que Gálatas está fazendo, ele chegava e falava, já ia direto aos eminentes, aos líderes da cidade. E aí ele evangelizava esses líderes. E tendo evangelizado esses líderes rapidamente engajavam na obra de Deus. Só que nós temos que entender uma coisa. Vamos dar o caso da cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele chegou na cidade de Tessalônica, ele era a primeira vez que chegava naquela cidade, ele levantou uma igreja naquela cidade em 3 meses, e depois Paulo se retirou. Aí você fala assim, como é que alguém pode chegar numa cidade, ganhar uma alma para Cristo, evangelizar ela em 3 meses, se retirar e essa pessoa estar habilitada para administrar o rebanho de Deus naquele lugar?
Para nós hoje, isso é quase incompreensível. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma pessoa hoje, e nós estamos falando de gente, de homens eminentes, você pega e há uma evangelização em uma cidade, um homem eminente se converte, e por causa da posição dele na cidade, ele é levado para dentro da igreja, ele é batizado nas águas, ele se torna membro e imediatamente ele é colocado no púlpito e ele começa a contar a sua experiência de conversão, como ele tem uma forte liderança lá fora, ele começa a exercer a sua liderança dentro da igreja. O problema é que esse homem, colocado na igreja, recém-convertido, ele ainda é um neófito na fé. Ele ainda não tem o domínio da doutrina da palavra de Deus. Então ele pode facilmente misturar a sua visão humana com o conteúdo da palavra de Deus. E nesse caso, ele pode facilmente, não vamos dizer que ele vai pregar uma falsa doutrina. Ele pode estar pregando a doutrina da palavra de Deus, mas ele vai pregar baseado nas experiências que ele teve como homem na sociedade. Então a visão que ele tem da obra de Deus é a visão que ele tem no mundo. E a maneira como ele vai administrar a obra de Deus é como ele administra no mundo. Então se ele entra na igreja e ele é um homem de marketing, então na visão dele tem que aplicar marketing na igreja para atrair pessoas. Ele vai usar os mecanismos do mundo. Se ele é um homem de planejamento estratégico e ele chega na igreja, ele vai entender que a igreja não cresce por falta de planejamento estratégico. Então ele vai usar a ferramenta de estratégico. Se ele é um homem de qualidade e ele vem para a igreja, ele vai entender que ele tem que usar dos elementos da qualidade para que a igreja possa crescer. Então ele vai sempre usar uma ferramenta do mundo secular, trazendo dentro da igreja para que a igreja cresça da maneira como ele entende que o negócio deve crescer. Agora você vai dizer para mim, César, você está com uma contradição. Você diz que o apóstolo Paulo vai na cidade de Tessalônica, evangeliza homens eminentes, se retira depois de 3 meses, esses homens constituem uma igreja. E você diz que esse homem, em 3 meses de evangelização, é diferente desse homem que você está citando do mundo moderno? Seja bem-vindo, Eduardo. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 16 e 18. Então você vai dizer, isso é uma contradição. Como é que Paulo pode entrar numa cidade, evangelizar, uma cidade que ele nunca entrou, que ele não conhecia, é a primeira vez que ele chega? Como é que Paulo pode evangelizar homens eminentes, se retirar e esses homens eminentes edificarem uma igreja, e você dizer que esses homens eminentes não vão utilizar do conhecimento do mundo como ferramenta de crescimento da igreja? Então vamos voltar à igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo ficou em Tessalônica 3 meses. Depois ele se retirou. Aí ele vai e envia cartas à igreja de Tessalônica. E quando ele envia a carta à igreja de Tessalônica, a segunda epístola, a primeira epístola, ele diz assim, na primeira epístola, capítulo 4, verso 16 e 17, ele fala da ressurreição dos santos e do arrebatamento da igreja, ok? 3 meses Paulo ficou lá. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não vos demovais, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava
dizer estas coisas? O que eu estou dizendo aqui? Que Paulo, quando ele chegava num lugar e ele encontrava um crente, e ele evangelizava esse crente, e ele batizava esse crente, e ele colocava esse crente dentro da igreja, em 3 meses, ele ensinava de Gênesis ao Apocalipse. Toda a Bíblia, todas as doutrinas, inclusive escatologia. Se nós pegarmos os nossos líderes hoje da igreja, das igrejas, e nós fizermos uma prova de escatologia com eles, ou melhor, não vamos nem pensar em uma prova de escatologia. Se nós pegarmos muito dos líderes que estão na igreja e perguntarmos se algum dia eles leram a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, muitos terão que dizer envergonhado que nunca leram a Bíblia toda. Mas é o que acontece. Um pastor pega um homem eminente que se converte, coloca na liderança da igreja, e esse homem no dia seguinte já está pregando. Mas quando Paulo faz isto em 3 meses, ele coloca um homem na liderança, ele já ensinou de Gênesis a Apocalipse. E hoje, quando a gente vai ensinar a palavra de Deus e começa a falar muita doutrina, os pastores tendem a dizer o seguinte: você não pode ensinar muito, tem que dar papinha para as pessoas, você não pode exagerar no ensino da palavra. E aí, o que nós vamos tendo? Uma geração de crentes raquíticos, espiritualmente falando, incapazes de administrar a obra de Deus. Então, quando Paulo, segundo aos Coríntios 8:19, e não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Quando o apóstolo Paulo está falando da maneira como a igreja primitiva escolhia os homens para o acompanhar no ministério, esta escolha era feita diante de homens idôneos, de homens cheios do Espírito Santo, de homens experimentados na palavra de Deus. Agora, entenda uma coisa. A visão que nós temos da igreja primitiva, quando, por exemplo, os fariseus dizem que Pedro era um homem iletrado, é que os homens escolhidos por Jesus, os 12, eram praticamente analfabetos. Por quê? Se alguém diz que ele é iletrado, na nossa cabeça, um homem iletrado é um homem analfabeto, nem sabe ler direito. Mas acontece que na cultura judaica, um homem era ensinado, uma criança era ensinado nas escrituras desde nascimento. Eles colocavam a palavra de Deus nos umbrais da porta. Eles falavam a palavra de dia e de noite. Os judeus daquela época memorizavam porções inteiras da Bíblia. Quando nós vemos Paulo em Atos capítulo 2 se levantando para explicar o evento do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, ele cita de memória o livro de Joel, a profecia de Joel e muitos outros textos bíblicos e salmos. Então, quando nós falamos de um homem letrado na época de Jesus, não era um homem letrado que não conhecia a Bíblia. Era um homem letrado que não sentou nas escolas dos fariseus, não sentou na escola dos saduceus. Mas era provável que um discípulo de Jesus conhecesse muito mais a Bíblia do que todos os fariseus e saduceus e sacerdotes e levitas juntos. Tanto é verdade que em João capítulo 2, quando Jesus passa e Pedro e João diz: eis o Cordeiro de Deus, e aí os discípulos vão atrás de Jesus, e quando eles voltam contando que encontraram Jesus, eles dizem: encontramos aquele de quem os profetas diziam. Então, quando nós falamos dos homens do Antigo Testamento que se convertiam e já estavam diante de uma igreja, eles eram ensinados de maneira intensiva. Não é? Qual é a maneira como nós ensinamos? Como é que nós fazemos um discipulado hoje?
Uma pessoa aceita Jesus, ele entra dentro da igreja e o discipulado é uma vez por semana. E é 1 hora de encontro. E a pessoa, com 1 hora, ele tem que andar por uma semana. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Todos os dias eles andavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Houve uma época na igreja brasileira em que você pegava um jovem de algumas igrejas brasileiras, e eles praticamente sabiam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eles eram alunos de escola bíblica dominical e eles aprendiam intensamente. Então, quando nós estamos falando de escolha de líderes experimentados para pegar o dinheiro da oferta das igrejas da Macedônia e da igreja de Corinto, da Acaia, eram homens experimentados na palavra de Deus, homens que tinham experiência com Deus, homens que conheciam as Escrituras. E o apóstolo Paulo, no 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 20 e 21, ele continua dizendo da integridade dos homens escolhidos, evitando, assim, que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então note que o caráter dos homens de Deus da igreja primitiva era um caráter de absoluta transparência. Quando eles diziam que eles eram homens honestos, eles traziam a própria presença de Deus para testar a sua honestidade e também a honestidade na presença dos homens. O que acontece hoje? Hoje as pessoas, elas não querem ser julgadas no seu comportamento. Quando alguém começa a falar, olha, você é desse jeito, você é daquele jeito, o que as pessoas dizem? Vai cuidar da tua vida, cara. Por que você está preocupado com a minha, se você nem sabe cuidar da tua? Então, há uma resistência. Por quê? Porque muitos de nós, não conseguem ter esse nível de transparência, de consciência, ao ponto daquilo que ele é na presença de Deus, ele é na presença do homem, aquilo que ele é na presença do homem, ele é na presença de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele instruiu a igreja de Corinto, e ele precisava de homens experimentados, porque levar as dádivas daquela região para Jerusalém envolvia perigo de vida. Nós temos Lucas capítulo 10, o verso 30, quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, e ele diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Então, a insegurança que a gente tem nas estradas, nas ruas, na cidade, não é coisa de agora. É coisa do mundo caído. Em todos os lugares, em todas as épocas, os homens tiveram que conviver com um certo senso de insegurança. Em todas as épocas, as pessoas eram roubadas, as pessoas eram saqueadas. Hoje, quando a pessoa é saqueada, você ainda consegue fazer uma denúncia, tem uma investigação, tem um BO, tem que a pessoa pode ser presa, etc. e tal. Mas naquela época era muito difícil. Nós tínhamos a chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Os romanos guardando as estradas reais para impedir que a mercadoria transportada nessas estradas pudesse ser objeto de assalto. Então a vida era muito difícil para eles. E para eles levantarem uma oferta, e a oferta lá não era dinheiro que cabe numa carteira como nós temos hoje. Não sei como é que eram as moedas, mas deviam ser moedas pesadas. Talvez as ofertas tinham que ser carregadas em sacos. Não era para carregar no bolso, não tinha como pôr dinheiro no bolso e ir para Jerusalém.
Como é que você faz para carregar dinheiro numa região que a gente nem consegue imaginar o tamanho da dificuldade com que eles lidavam? E Paulo ficava preocupado com isso, porque ele sabia que a hora que estava escolhendo homens para entregar ofertas, eram homens que estavam correndo risco de vida. Há uma associação, a DONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e tem um livro, e o presidente internacional da DONEP, onde ela nasceu, nos Estados Unidos, Demo Shakarian, ele conta que ele descobriu que ele tinha o dom do socorro. O que significa isso? Demo Shakarian, que era o presidente da DONEP, que deu início à DONEP, ele não tinha habilidade para pregar, mas ele tinha uma habilidade. Se, por exemplo, você falasse assim, olha, eu preciso trazer um evangelista para pregar na praça pública, podia deixar para o Demo que ele saberia o que fazer. Ele ia pegar um caminhão de som, colocar na praça, arrumar tudo, etc. e tal, e chegar para o evangelista e dizer, prega. E aí, ele tinha que fazer um culto, e ele chamou um evangelista, e ele disse assim para o evangelista, você vai ser chamado a pregar aqui nesse culto, você não precisa pedir oferta para você, nós vamos te remunerar por tudo que você está fazendo por nós, então a tua oferta está garantida, você não precisa pedir oferta para você, e você vai, no final de cada noite, você faz o apelo pelas ofertas para cobrir com todas as despesas. E aquele evangelista fez o culto, e fez o apelo, e vieram as ofertas. E era um estádio, então as ofertas vinham de sacos de dinheiro. E aí a oferta passava para o fundo, e eles faziam a contagem do dinheiro. E quando chegou o último dia, aquele evangelista fez a oferta, fez o pedido da oferta. E aí, quando ele terminou de pedir a oferta, que o dinheiro começou a chegar, ele disse para um obreiro que estava do lado dele, faz a oração agradecendo a Deus pela oferta. E quando aquele obreiro começou a fazer a oração pela oferta, ele saiu correndo, foi lá atrás, e o Demo Shakarian não entendeu o que tinha acontecido, e o Demo foi atrás dele, e quando o Demo Shakarian entra na sala onde aquele homem estava, ele estava abraçado com um saco de dinheiro, e ele disse, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu. E os diáconos estavam tentando tirar o homem do saco de dinheiro, e ele abraçado com aquele dinheiro. E o Demo Shakarian olhou aquela cena e disse assim, é o seguinte, para todo mundo. Aí todo mundo parou. Ele falou, pega todo o dinheiro, entrega para ele e manda ele embora. E aí todo aquele dinheirama que foi recolhido naquele último dia, foi juntado num saco, foi entregue para aquele homem e aquele homem foi mandado embora. E Demo disse que anos depois, encontrou aquele homem mendigando na rua. Por que eu estou contando essa história? Porque quando nós estamos falando de tirar oferta para um propósito específico, como levar a oferta a Jerusalém, os homens que tratam do dinheiro têm que ser homens absolutamente idôneos, honestos, conscientes daquilo que estão fazendo. Por isso que Paulo mandava de 2 em 2. Então se vai ter que contar o dinheiro é entre 2, faz tudo anotado, tudo com transparência, diante de Deus e diante dos homens, tudo fica certinho. Hoje, infelizmente, muitos ministérios não têm esta transparência na sua prestação de conta. Outros ministérios não. Outros ministérios têm os homens, o tesoureiro da igreja, tem o conselho fiscal, tudo tem que ser feito mediante nota fiscal, tudo tem que ser feito baseado em registro, tudo é contadinho, cada dinheiro destinado é tudo definido aonde vai. Então nós temos essas num lugar, tudo funcionando certo, com pessoas abalizadas, com muitas vezes o tesoureiro é o próprio, tem a formação de contador, então ele sabe o que ele está fazendo com o dinheiro. Então Paulo tinha esta preocupação quando ele tratava de oferta. Por isso, em 2 Coríntios 8,19, ele diz, e não só isto,
mas foi também eleito pelas igrejas, para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. O apóstolo Paulo, ele falando acerca da oferta, e agora voltando para o lado do ofertante, ele faz questão de ressaltar que os ofertantes, quando eles davam ofertas às igrejas, eles se mostravam voluntários. A oferta era um ato de voluntariedade. Mas quem entregava a oferta, ele não só entregava a oferta, eles também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus. Então veja o nível de consciência que havia entre esses homens, seja nos líderes quanto nos liderados. Porque nos líderes Paulo falava, nós temos um trato honesto com vocês porque nós temos essa consciência diante de Deus e diante dos homens. E os membros das igrejas tinham também a mesma índole. Quando eles faziam alguma coisa, eles faziam algo diante de Deus e diante dos homens. Por isso que a instrução de Paulo aos Efésios capítulo 5 ou capítulo 6, quando ele fala do trabalhador, ele fala, trabalhe ao seu Senhor como se estivesse trabalhando a Cristo. E quando ele fala do Senhor, ele fala, trabalhe ou não seja rigoroso com teu empregado, lembrando que o Senhor está no céu e é vingador. Então, tudo que Paulo ensinava, ele ensinava para levar o homem a ter uma contínua consciência diante de Deus em todas as suas atitudes. Por que que nós estamos enfatizando estas coisas? Porque Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4, ele diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando Paulo fala nos últimos dias, no Novo Testamento, os últimos dias começam na cruz e segue até o dia do Senhor. Esses são os últimos dias. Mas tem os últimos dos últimos dias. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e nós olhamos para o futuro, então vamos fazer aqui um quadro. Aqui está a cruz de Cristo, ok? Está a cruz de Cristo. Aqui está a linha do tempo. Aqui está a eternidade futura. Então aqui está a eternidade futura. Aqui está um corte, que é chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor. Este corte, que nós chamamos o dia do Senhor, é também conhecido como a 70ª semana de Daniel. Se nós olharmos da cruz até o início da semana de Daniel, qual é o evento profético mais significativo que teve nesse período de história? Foi em 1948. O que teve em 1948? Em 1948, Israel se tornou uma nação. Israel se tornou uma nação. Então aqui nós temos Israel, que se tornou uma nação. Esse período entre Israel e o dia do Senhor é chamado também os dias de Noé e os dias de Ló. Os dias de Noé e os dias de Ló. O que significa os dias de Noé e os dias de Ló? Esses dias que Paulo está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Desde 1948, nós estamos caminhando nesses tempos difíceis, pois os homens serão egoístas,
avarentos, jactanciosos. E Paulo continua dizendo para concluir: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se naquela época, Paulo, para escolher a liderança da igreja, ele buscava homens de caráter abalizado, imagina nos dias de hoje, quando os homens já são, por natureza, o homem ímpio, por natureza, é egoísta, amigo de prazer e inimigo de Deus. É por isso que nós encontramos a quantidade de escândalos que encontramos no meio do arraial dos santos. Por quê? Porque líderes mal escolhidos acabam trazendo tristeza e vergonha à obra de Deus, por não saberem lidar, quer seja com as pessoas no relacionamento humano, quer seja com o dinheiro que lhes passa pela mão. É por isso que, ainda que esse texto seja um texto para depois do arrebatamento, mas ele se aplica como princípio para os dias de hoje. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós vivemos em uma época em que as igrejas têm o seu amor esfriando, com tendência para apostasia, com lideranças mal constituídas, com homens com baixa formação bíblica, teológica, doutrinária. E nós não estamos falando de todo, mas cada um é inteligente para saber aonde estão esse tipo de gente. E qual é a situação? A situação é que a igreja acaba sendo dominada por homens que é o oposto daquilo que o apóstolo Pedro vai ensinar. O apóstolo Pedro, ele vai colocar o modo de pastorear o rebanho de Deus com as seguintes palavras. Ele está exortando para fazer certo, mas nós vamos olhar aqui pela ótica de quem está fazendo errado. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. Hoje tem uma igreja em cada esquina. Tem igrejas denominacionais e não denominacionais. Cada um que acha que porque ele aceitou Jesus como Salvador, ele já se sente no direito de abrir sua própria igreja. Então tá, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Agora Pedro começa a falar das diferenças entre o homem de Deus e aquilo que Jesus chamou de mercenário. Pedro diz assim: pastoreai o rebanho de Deus não com constrangimento, mas espontaneamente. Quer dizer, tem muita gente que diz assim: eu não dou certo em lugar nenhum, então eu vou ser obreiro, eu vou ganhar a vida como pastor. Ora, se você não dá certo em lugar nenhum, porque acha que vai dar certo como pastor? Então, não é por constrangimento, eu sou obrigado a ser pastor porque eu não tenho outra opção de vida. Não é por constrangimento, é por espontaneidade, é por voluntariedade. Quando Paulo, ele fala à igreja de Corinto, que a igreja de Tessalônica, das Macedônia, dá oferta, ele fala, e eles voluntariamente fizeram isso. É essa voluntariedade. Como Deus quer. Quer dizer, pastoreie o rebanho como Deus quer, do jeito de Deus, do modo operandi de Deus. E aí ele diz: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Lembra daquele evangelista que foi chamado para estar naquele evento e ele saiu e abraçou o dinheiro dizendo que o dinheiro era dele? Ele foi tomado pela ganância. A ganância, ela é capaz de prejudicar o caráter do homem. As pessoas dizem: dá poder a um homem e você vai descobrir a qualidade do homem que ele é. É por isso que muita gente vai para os cargos públicos e eles acabam se corrompendo por pouca coisa e às vezes por muita coisa. Por quê? Porque ele já vai envolvido em sórdida ganância. É da natureza do homem caído. E se nós não soubermos escolher bem as lideranças, nós provavelmente vamos encontrar com esse tipo de gente, sórdida ganância. E nem como dominadores dos que foram confiados. Como é que é a igreja hoje? A igreja hoje é dominada por feudos. Muitas das igrejas institucionais,
elas são dominadas por feudos. Quando as pessoas chegam a esta igreja, se você olhar a história da liderança daquelas igrejas, você vai ver que as lideranças são as mesmas, elas não mudam. Entra ano e sai ano, é aquelas mesmas lideranças. Por quê? Não é porque necessariamente elas têm amor à obra de Deus, é porque elas se fecharam no feudo como se aquilo fosse de sua particular propriedade. Muitas pessoas que vão constituir uma igreja, eles fazem estatutos de forma que o estatuto possa lhe favorecer para se perpetuar na presidência da igreja. Por quê? Porque há um apego, há um domínio. E quando alguém começa a aparecer em muitas dessas igrejas, ele é imediatamente puxado do tapete, é colocado de lado, é escanteado. Por quê? Porque se uma pessoa, imagina, se o pastor dá oportunidade a um pregador que é membro da igreja, e aquele pregador mostra muito mais conhecimento bíblico do que o pastor, como é que o pastor fica perante a igreja? A tendência do pastor é fazer calar aquela voz, porque aquela voz está envergonhando ele, porque ele não se aplica ao conhecimento da palavra de Deus. Então ele vai escolhendo pessoas iguais a ele. E o que são pessoas iguais a eles? Pessoas com o mínimo de conhecimento da palavra, que ele não corra o risco de que essas pessoas façam sombra sobre ele. E aí vira isso, dominadores dos que foram confiados, quer dominar, regular a vida das pessoas, determinar o comportamento das pessoas, ensinar ou obrigar as pessoas a serem do jeito que eles querem que seja. E aí esses pastores não podem ser questionados na sua teologia. Seja bem-vindo, irmão Paulo. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz: ainda que um anjo ou eu mesmo pregue um outro evangelho diferente daquele que eu preguei, seja anátema, não aceite. Mas muitos pastores que se colocam diante de rebanhos, eles assumem que eles são autoridade contra toda autoridade, inclusive da Bíblia. Então, se eles forem incorrer em erros, eles não podem ser repreendidos. E aí nós temos uma distorção da verdadeira liderança. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a liderança bíblica. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 12. Ele cita antes o ministério do apóstolo, do profeta, do pastor, do mestre, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Ele fala desses ministérios, para em seguida dizer: a função desse ministério é preparar os santos, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Isso significa que os santos, eles têm autonomia na obra de Deus para desenvolver um ministério de acordo com sua aptidão. Então a igreja, ou a liderança da igreja, ela tem que trabalhar com esses santos de tal maneira que elas tornem esses santos cada vez mais aptos a desenvolver o ministério deles. O número de ministérios dentro da porta de fora da igreja da porta da igreja para fora devia ser umas 50 vezes maior do que o número de ministério dentro da igreja. Tem igrejas nos Estados Unidos que trabalham com essa visão. Multiplicação de ministérios, aonde a liderança da igreja, ela passa o dia e noite treinando o cristão para ele se habilitar no ministério que está no seu coração, seja esse ministério a direção que for colocada no seu coração. Então a igreja, a liderança da igreja é uma liderança que se torna modelo para a igreja e ela trabalha com a igreja para que a igreja desenvolva um relacionamento íntimo com Deus como a liderança tem e que a igreja desenvolva um ministério tão frutífero quanto o ministério da liderança da igreja.
É assim que é a igreja primitiva. É assim que é a igreja, Paulo relatando aos Efésios, quando ele fala de uma igreja que desce como um corpo bem ajustado. E no capítulo 4, verso 16, Paulo continua: que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu lembro que, logo que começou as igrejas em células lá na Coreia, na igreja do pastor Paul Yong-cho, eu estava lendo o material dele, e ele conta que havia uma paixão para evangelizar as pessoas. Então ele conta de uma mulher que queria evangelizar um edifício. Ela não conseguia entrar naquele edifício, porque o porteiro não deixava ela entrar. O que ela fez? Ela alugou um apartamento naquele edifício. Aí ela entrou. Agora ela era moradora do edifício. Qual era a estratégia para ela evangelizar? Ela ficava o dia inteiro dentro do elevador do edifício. O elevador subia, descia, subia, descia. E a mulher ficava o dia inteiro no elevador. Quando o elevador descia e alguém entrava com compras de supermercado, ela dizia: deixe-me ajudar você a levar a tua compra para o teu apartamento. E ela já pegava os sacos de compra da pessoa e ia até o apartamento da pessoa, levava o saco de compra até a porta lá e já convidava a pessoa para vir no apartamento dela tomar um chá. E a pessoa constrangida vinha tomar um chá. Ela evangelizava, a pessoa aceitava Jesus. E ela ia lá para o elevador e assim ela ficava. Era um ministério. Mas o que mais me impressionou é que aqui em Londrina nós temos a Zona Azul. E a Zona Azul o que é? Um rapaz que fica lá vendendo o cartãozinho da Zona Azul e etc e tal. Lá na Coreia, quando o empresário cristão viu na Zona Azul, uma oportunidade para evangelizar. Ele pegou a franquia da Zona Azul, lá da Coreia, de Coreia do Sul, de Seul, e aí ele treinou os rapazes para vender a cartelinha, não tinha o dinheiro magnético, a cartelinha, para a pessoa colocar no carro, e junto com a cartelinha tinha um folheto evangelístico. Então ele usou a empresa dele para evangelizar através da venda do cartão da Zona Azul, porque cada cartão entrega um folheto evangelístico também. Isso é treinar os santos para a obra do seu ministério. E essa deve ser a função da liderança cristã. Lucas capítulo 9, o verso 35, Paulo falando acerca da liderança e da formação da liderança. Lucas é Jesus, né? Mas Paulo treinava sua liderança. E Jesus também treinava os seus líderes. Em Lucas capítulo 9 até o capítulo 11, Jesus separa 70 apóstolos e envia ao campo. E eles vão fazer a obra no campo. E eles cometem erros. E quando eles voltam, Jesus corrige o erro. E aproveita o erro para lhes ensinar uma lição. Então teve uma situação que Tiago e João não foram recebidos em uma vila. Eles não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Quando Tiago e João perceberam que não podiam entrar naquela cidade, eles disseram para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir essa cidade? Eles queriam destruir a cidade, porque a cidade não tinha recebido o evangelho. E Jesus responde para eles: vocês não sabem o espírito que vocês são. Vocês não conhecem o espírito que vocês têm. E quando Paulo ele está falando da formação do povo de Deus,
da formação dos líderes deste povo. Ele escreve coisa do tipo, 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, mas que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se nós olharmos para Salomão, a rainha de Sabá visita Salomão. E uma das coisas que mais impressionou a rainha de Sabá era o porte dos servos de Salomão. Deixe-me colocar uma coisa para vocês. Se eu pudesse destacar a maior característica do nascido de novo, o elemento que mais define que aquela pessoa é uma nova criatura, eu diria que é a fome e a sede de querer aprender. Por quê? Porque quando Jesus define vida eterna, ele diz: a vida eterna é isto, que conheça a Deus e ao seu Filho a quem ele enviou. Jesus, quando ele faz o convite, ele diz: vinde a mim todo cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se nós pudéssemos destacar uma característica essencial do cristão, seria a sua vontade, a disposição de aprender. Paulo diz a Timóteo acerca de como deve ser tratada a igreja de Deus. Fiquei cientes de como se deve proceder na casa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que na obra de Deus, para qualquer coisa que você queira fazer, você pode querer ser pastor, pode querer ser diácono, pode querer ser presbítero, pode querer ser membro da igreja, sem ser nada disso. Pode querer evangelizar, pode querer limpar a igreja, pode querer fazer o que você quiser, qualquer atividade lícita. Jesus disse: a carne para nada aproveita, o espírito é que vive. O que ele quer dizer com isso? O conhecimento natural não tem serventia na obra de Deus. O que significa isso? Que toda e qualquer atividade de âmbito espiritual precisa ser aprendida à luz da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? É a máxima da reforma. A Bíblia é livro de regra de fé e de prática. O que eu quero dizer com isso? Que quando Pedro diz: eu vou lançar a rede sob as tuas palavras, significa que toda a nossa existência, em todos os aspectos que a gente consegue imaginar, a palavra de Deus tem que ser a base das nossas atitudes. Por isso que Paulo ensina a igreja de Corinto a ser generosa. É por isso que Paulo escolhe homens treinados, homens conhecedores da palavra de Deus, para poder pegar o recurso que vai chegar da igreja de Corinto, das igrejas da Macedônia, para levar até a igreja de Jerusalém. Homens idôneos, homens íntegros, homens honestos, mas ele declara que essa honestidade, essa integridade, não é só um caráter, uma questão da natureza humana, porque ele fala, é homens que estão na presença de Deus e na presença dos homens com o mesmo grau de consciência. Então é uma honestidade fruto do amor, do temor a Deus. É uma integridade fruto do temor a Deus. Por quê? Porque esses homens, eles entendiam e estavam bem claro para eles o que Paulo escreve em 2 aos Coríntios,
quando ele diz assim, segundo aos Coríntios, todas as coisas, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em outro lugar, ele vai falar que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos tratar. Então o povo de Deus, na igreja primitiva, eles eram discipulados e treinados e fortalecidos na palavra com esse nível de consciência. Por isso que Paulo continua escrevendo, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. As pessoas cristãs, elas davam testemunho de integridade de comportamento, de integridade de doutrina da palavra de Deus. E a falsa doutrina, os falsos apóstolos, falsos profetas, eles eram combatidos rigorosamente ao ponto do apóstolo Pedro dizer, do apóstolo João dizer, quem não vier com essa doutrina não receba sequer na tua casa. Para entendermos o nível de conhecimento doutrinário, teológico e relacional e da presença de Deus que a igreja primitiva tinha. A fraqueza hoje das igrejas é a falta de critério na escolha da sua liderança. Há farta documentação no Novo Testamento por quais critérios uma liderança deve ser constituída. Tem muitas igrejas que constituem lideranças com esse rigor, com esse trato, com esse cuidado. Elas têm documento que a pessoa tem que assinar dizendo eu faço isso, eu cumpro aquilo, eu cumpro aquilo outro, eu cumpro aquilo outro. Mas o que eu quero destacar em relação à igreja primitiva era que essa consciência de integridade que fazia com que os líderes se apresentassem como modelo para o povo de Deus era uma consciência de um procedente de um conhecimento profundo da Bíblia e um íntimo relacionamento com Deus. Eu estava lendo um livro de oração e esse livro de oração diz assim: nem todo mundo que conhece teologia, aliás, nem todo mundo, existe pessoas que oram, mas nem todo mundo que ora conhece teologia. Agora, todo mundo que conhece teologia tem que orar. Ele está dizendo assim, você pode encontrar dois tipos de pessoas que oram. Quem não sabe nada da Bíblia e quem sabe tudo da Bíblia. Agora, se essa pessoa diz que sabe tudo e o que ela sabe da Bíblia não leva ela a uma vida de oração, então ela não conhece a Bíblia. Entenderam? É possível nós encontrarmos uma pessoa na igreja que ora. Essa pessoa pode não saber nada da Bíblia e orar. Agora, podemos encontrar uma pessoa que conhece muito da Bíblia e por causa disso ora. Agora, se eu encontrar uma pessoa que diz que conhece muito da Bíblia e não tem uma vida de oração, essa pessoa não conhece a Bíblia. Aí cai naquilo que Paulo fala. Conhecem sempre a verdade, aprendem sempre a verdade, mas nunca chega ao conhecimento dela. Ou seja, conhece a verdade, mas a verdade não transforma o seu caráter. Resumindo, quando nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de uma amplitude de coisas. Nós estamos falando de uma visão de Deus para se habilitar na oferta. Nós estamos falando de lideranças bem escolhidas para recolher as ofertas.
Nós estamos falando de um propósito bem definido para direcionar as ofertas. E tudo isso é feito, pautado na palavra de Deus. Que nós possamos aprender a gerir os nossos recursos financeiros e que nós possamos aprender a exercer liderança na casa de Deus, calcado por esses critérios. O critério da honestidade, da comunhão com Deus, o critério da integridade do ser e o critério do conhecimento da palavra de Deus, para exercermos lideranças bem abalizadas. E se vamos ofertar, que a nossa oferta também seja baseado em critérios de comunhão com Deus, de integridade do ser, de conhecimento da palavra de Deus e de amor aos santos que precisam da assistência. Que o Senhor seja louvado. Na próxima live, nós vamos responder como administrar conflitos na obra de Deus. Se há liderança, se há dinheiro passando nas mãos dessa liderança, há um grande potencial de conflito. Como é que Paulo ensina a tratar com os conflitos na casa de Deus? Aguardo você, se o Senhor assim nos permitir, amanhã às 20 horas em ponto. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter vocês aqui junto comigo.